Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, estamos aqui na Flórida. Vamos tratar de um tema muito interessante: oportunidades para profissionais da área da saúde em solo americana. Você que pensa em vir para os Estados Unidos, você que pensa em empreender ou é da área de saúde, nós vamos estar abordando muitos temas. Que possibilidades existem? Eu vou chamar o Flávio, ele vai se apresentar. Flávio é um sujeito apaixonado em preparar pessoas e ajudar pessoas nessa transição. Boa noite, Flávio. Olá, doutor Neymar, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Flávio, muitos médicos aqui, muita gente da área da saúde já chegando. Eu falei a eles que convidem o máximo de pessoas possíveis, que a gente tem muito a aprender. Olha, eu tomei banho, fiz barba, botei perfume, tudo isso. Vendo? Você tá bem? Eu tenho dito assim que o senhor sempre foi uma pessoa muito elegante comigo, muito atenciosa, muito carinhosa, e o mínimo que eu preciso é aparecer aqui bem paramentado Que legal. em uma sua pessoa, a sua empresa. Gente, para quem está nos ouvindo, assim, eu sou muito apaixonado no que eu faço. Eu sou ortopedista de formação. A gente há 10 anos está implantando uma rede de clínica nos Estados Unidos. E Flávio é alguém que eu conheço já há muito tempo. Flávio é um profissional incrível, ele é apaixonado. A imagem de quem? Cristiane? A minha imagem aqui está parecendo bem. Como é que está a minha imagem para você, Flávio? Tá boa? Olha, doutor, o senhor está falando assim da sua figura, não tá tão boa assim não, viu? Entendeu? Mas, não, mas é que é problema de idade, não vai melhorar mais que isso, não. É isso aí. Cris, dá uma olhada aí, porque a imagem aqui pra gente tá legal. E aí, enfim, Não, tanto, é, tanto eu quanto o Flávio, a gente é apaixonado em treinar pessoas e preparar pessoas. E eu queria que o Flávio se apresentasse. Flávio, me conta, como é que é a história sua com os Estados Unidos? Como é que você veio parar aqui? olha, o irmão da minha esposa, o Carlos, ele morava aqui, ele estudava aqui, e eu era enfermeiro no Brasil e advogado. Eu me formei em enfermagem Olha, em 88, e comecei a trabalhar no pronto-socorro infantil em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. olha só, no Rio. Estão no Rio. Eu sou carioca, eu sou fluminense, do estado do Rio. E também trabalhava na diálise pediátrica, que é uma das coisas mais Já no Brasil. interessantes de você fazer no Brasil. Eu comecei a trabalhar em 90 em diálise pediátrica. Então, trabalhando e como enfermeiro, mas a grana era pouca. Então, meu pai é advogado, nós tínhamos um escritório, meu pai me convenceu a fazer direito, eu fui fazer e fiz. Me formei em 95 em Direito e comecei a trabalhar nas duas coisas, né? Eu gostava do hospital, mas, sendo muito sincero, eu ganhava dinheiro como advogado. O meu irmão ele morava aqui, eu vim visitá-lo, e ele falou assim, cara, você podia vir para cá, aqui precisa muito de enfermeiro, tudo mais, etc. Olha, E eu dei uma isso em volta por aí. 88 já, hein? Isso foi um pouco depois, foi mais ou menos em 90, alguma coisa, 2000, alguma coisa. E eu, então, voltei com isso, mas naquela época, doutor Neymar, não tinha live, não tinha assessoria, não tinha nada, entendeu? É verdade. Eu, então, resolvi correr atrás e entendi o processo. O fato de ser advogado me ajudou muito, porque eu tinha uma dinâmica para isso. Fiz lá meu processo, fiz minha validação, estudei para o Uniclex, mandei e-mails para algumas empresas, e uma empresa de diálise, ela resolveu me contratar e mandou um contrato. Eu recebi vários contratos de alguns sponsors. Outra vantagem da advocacia é que eu sempre conheci contratos, então cada contrato esquisito, cada coisa ensaboada, né? E eu conheci essas coisas todas porque eu fazia revisão de contrato para as empresas que eu advogava para elas. Então,
eu vi, e um dos contratos me agradou muito, eu vim trabalhar, e vim para cá em 2007 como enfermeiro de diálise, né? Aqui eu comecei a trabalhar, fui dar aula, né? Fui dar aula no Nursing College, de Pharmacology, Biochemistry, né? Bioquímica, e aí eu me interessei em preparo para NCLEX, dos alunos do NCLEX das escolas, né? E comecei a fazer isso até que eu resolvi montar o meu próprio curso online, minha própria dinâmica, tendo em vista, assim, as deficiências que eu achava, eu montei minha própria dinâmica de curso, né? E é isso, hoje em dia eu sou practitioner em renal, daí eu trabalho para um grupo médico, que é o Florida Kidney Physicians, sou palestrante de um laboratório farmacêutico e tenho o meu curso, né? Que eu dou, que eu ministro online. Flávio, olha só, quando a gente no Brasil fala de enfermagem, a gente fala de uma posição só. Nos Estados Unidos, o que é a enfermagem? Ela é uma posição só? Só para o pessoal entender um pouco. Olha, e existe aqui a posição do técnico, que é o LPN, né? O Licensed Practical Nurse. Muita gente me pergunta se é possível o técnico fazer imigração. É possível, não há nada contra isso. Mas é algum sponsor que vai se interessar por um técnico de enfermagem. Por um enfermeiro, não. Você tem um campo muito aberto. O que eu costumo dizer, doutor Neymar, é o seguinte, é que o profissional médico brasileiro, ele olha para duas coisas. Ele olha a situação que ele está hoje e não gosta do que ele está vendo. Ele não gosta do que, por isso que ele quer mudar, né? Ele não está morrendo, mas ele queria estar numa coisa diferente, tanto é que ele está numa live, ele está aí na internet e tal. Então ele foca muito nisso. E aí ele dá um salto e foca lá na frente nos profissionais que já estão aqui, que é o seu caso, o meu caso, é outros e tal, e que estão desfrutando daquilo que vieram fazer. E ele começa a focar lá. Olha, isso é tão interessante, doutor Neymar, que acontece, por exemplo, a maioria das lives, a maioria dos produtos de internet que se vendem, vende o quê? O carro que a pessoa tem, o que ela faz, a casa que ela compra, né? Hoje eu levei meus filhos não sei aonde e tudo mais, e ninguém foca no processo. No processo. Vende o produto acabado. Exato. E o processo, ele é um processo, assim, desculpa o português, ele é um processo melequento, ele é um processo pegajoso, é um processo seletivo, ele é um processo que puxa muito da energia da pessoa. O que eu tenho dito é que as pessoas que focam em processo, essas pessoas são as que chegam aqui mais rápido e com um tiro só. Às vezes a pessoa leva um tempo para poder focar no processo e tem gente, doutor Neymar, que infelizmente não vem nunca, porque continua aí focado no que o outro tem e esquece do processo. Então, a enfermagem em si, ela tem o RN, que tem várias divisões, né? Existe o Bachelor Degree, existe o ADN, mas todos eles fazem trabalho de RN. O que eu diria é que os enfermeiros brasileiros hoje estão em condições assim de vantagem para a imigração por causa do Schedule A, do processo imigratório e tudo mais, né, que não é simples para todas as profissões de ordem médica, mas o campo é amplo para todo mundo, o campo é enorme, o campo é enorme. Olha, Flávio, você falou um negócio tão interessante, estava conversando essa semana, eu recebo centenas de mensagens no direct de profissionais da área de saúde, os mais variados, médicos, nutricionistas, enfermeiros, cirurgiões, que dizem assim, ó, eu tenho a vontade de ir, e eu estou me planejando há 2 anos, há 3 anos, há 9 anos, há 10 anos, e é muito interessante, porque um planejamento sem execução de nada adianta. Não é nada. Você falou. Falei, você fala de um planejamento olhando para o produto acabado, que é quase impossível sem você dar o primeiro passo. Não tem como, não tem como. Planejamento sem execução é sonho que você nunca vai chegar. É isso. Eu disse a uma pessoa essa semana, ela falou assim, mas eu não consigo sentar para estudar, é muito difícil. Eu falei, então fala o seguinte,
você trabalha, junta um dinheiro, todo ano você vem passear aqui, faz o que você gosta de fazer e vai embora, porque não tem jeito, não tem como. Você precisa se tocar de que a coisa é assim. E olha só que coisa interessante. Eu vi uma estatística essa semana, tem 6 milhões de profissionais da área da saúde no Brasil, dos quais 2,5 milhões entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, sabia? Fiquei impressionado com o número. Gente formada e todos eles, digamos, que de alguma forma qualificam para fazer essa transição. Mas aí o que você colocou muito bem. As pessoas olham o que elas desejam, mas não se dispõem a iniciar uma ação, não um planejamento. Esse colega está 9 anos planejando. Eu falei, meu irmão, já nem precisa planejar mais, porque já passou. É preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. Como é que você olha? Porque nós temos duas posições, né? O profissional da área da saúde que está no Brasil e pensa em vir, mas nós sabemos que já tem uma quantidade enorme de profissionais em solo americano. Sim, sim. Como o americano fala, que nunca tomaram uma ação. Eles já estão aqui, às vezes eles já têm documento, por falta de informação, por falta de conhecimento, eles acham que é algo impossível, quando estaria bem mais acessível do que ele imagina. O que esse profissional que está no Brasil deveria fazer para essa transição? E o que esse profissional que já está aqui pode fazer? O que você orienta? Para ambos os casos, eles têm que começar do mesmo ponto, que é a validação de documentação. Isso é um ponto-chave, porque sem isso não acontece nada. Eu digo que a validação de documentos é a fase mais importante de todo esse processo, porque sem isso não tem prova, não tem credencial, não tem nada. O que acontece é que, no caso dos enfermeiros, por exemplo, eles têm uma vantagem migratória. Então, ou seja, esse pessoal, eles deveriam dar entrada na sua validação o quanto antes e usar esse período para estudar, que é um período curto, né? Ele é um período de um ano e pouco, onde ele já vai estar enfrentando os exames e ele precisa se preparar para isso. Os profissionais que não são enfermeiros, tá? Médicos, aí, uma outra categoria, o caminho é um pouco mais complexo, porque a imigração dessas pessoas nas suas qualificações é um pouco diferente. Em alguns casos, Tony Marai, é caso a caso, mas em alguns casos eu tenho dito para alguns profissionais que, se eles têm condição de contratar um advogado de imigração e fazer um visto, um green card próprio, sem depender do sponsor, o caminho dele fica muito mais simples para emigrar. Porque a pessoa, para morar aqui e trabalhar, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de uma licença da sua área e ela precisa também de uma licença do governo para trabalhar. Quer dizer, sem isso ela não consegue. Então, se o caminho do credenciamento for muito complexo, e para profissionais médicos ele para dentistas ele veterinários ele né, para fisioterapeutas nem tanto, para enfermeiros também não, o caminho eu vou me planejar para fazer esse tipo de coisa. Uma vez o profissional médico, por exemplo, em solo americano, com o green card, ele pode perfeitamente trabalhar em alguma outra função enquanto ele vai fazer o seu fellow, enquanto ele vai fazer a sua residência de novo, enquanto ele vai estudar isso tudo e onde ele vai se encaixar. Hoje, doutor Neymar, existem grupos médicos, por exemplo, que eu trabalho, eles estão aceitando profissionais médicos de outras regiões que estão precisando de residência para poder cobrir plantões, visitas hospitalares, né? E dar a essas pessoas a oportunidade de ser médico. Mas enquanto isso, ela vai fazer o quê? Enquanto isso, ela tem que fazer alguma outra função e ela precisa de um green card para isso. Às vezes é mais vantagem ter um EB2 NIW no bolso, tá? E que vai demandar aí o investimento dela para que ela então possa alcançar lá na frente. O enfermeiro, às vezes, pode ir por esse caminho, mas o enfermeiro tem a vantagem de conseguir um sponsor muito facilmente. Flávio, você está falando tanta coisa importante, mas é interessante que a pessoa que está lá no Brasil, o que para a gente é natural, às vezes ela se confunde. Eu recebo muitos colegas
ultra especializados que muitas vezes eles gastam muito do esforço e do recurso para tirar o green card, com a ilusão que, tendo o green card, ele pode trabalhar na sua área de atuação, o que você explicou que não é possível. Então, só para as pessoas entenderem, para você morar, você precisa de um visto que lhe permita morar. Pronto. Para você trabalhar, você precisa de um work permit. Exatamente. Mas não quer dizer que você vai trabalhar na sua área. Aí você precisa de uma licença para a sua área, e essa licença, no caso da enfermagem, é o NCLEX. No caso dos médicos, ele tem que fazer os steps ou algum tipo de revalidação, dependendo da sua posição e de que função ele vai exercer. Olha a coisa interessante. Se você não entender que são 3 coisas completamente diferentes, às vezes você faz um planejamento familiar, muda completamente a sua estrutura, e ao chegar em solo americano, você descobre que o que você achava que era possível, não é. Exatamente. E aí, olha só, para a enfermagem eu acho uma coisa incrível, porque falta, ou melhor, tem necessidade de enfermeiros em qual estado americano hoje? Em todos eles. Em todos, em qualquer um. Em qualquer um. Basta jogar se a rede enfermeiro vai ser chamada. Em qualquer um, em qualquer área, em qualquer coisa. Os hospitais querem contratar, os clínicas querem contratar. Os casos de repouso, cemitério, todo mundo quer contratar navio de cruzeiro. Todo mundo quer contratar enfermeiro. Isso aí não é uma profissão que é uma demanda enorme. Aí eu te pergunto, porque eu conheço alguns cases incríveis para uma pessoa, um enfermeiro no Brasil, ele fazer a prova e passar no NCLEX, o que ele precisa? Ele tem que ter visto? Ele tem que estar em solo americano? Ele pode estar no Brasil? Como o enfermeiro no Brasil pode tirar o NCLEX dele? O enfermeiro vai fazer a sua validação do diploma através de uma instituição americana, ou tem várias que fazem isso, né? Há várias instituições que fazem esse tipo de coisa. Eu tenho aí, quando eu faço assessoria para esse tipo de coisa, eu explico ao enfermeiro a minha opinião sobre isso. Mas enquanto ele faz essa validação, ele está no Brasil, ele não precisa vir para cá para nada. Olha que coisa incrível, que a maioria não sabe. Uma vez validado, ele então vai fazer o application para o determinado board, que é um COREM, né? Vamos falar assim, e esse board vai dar a ele a chance de sentar para prestar o NCLEX. O que é o NCLEX? O NCLEX é como o exame da OAB. Tá? No Brasil, o enfermeiro não faz prova, então ele se forma e vai trabalhar. Aqui não. O enfermeiro ele tem que fazer um exame chamado NCLEX para começar a trabalhar. É igual aos advogados do Brasil. Esse NCLEX, doutor Neymar, ele não tem nada a ver com revalida brasileiro, um exame para estrangeiro, não. O NCLEX, ele é um exame feito para alunos americanos que acabaram de se formar e tem que prestar o exame para trabalhar. Que legal. O que o board fala é o seguinte: bom, você que é estrangeiro, se você quer trabalhar aqui, o mínimo que você precisa é saber a mesma coisa que o aluno acabou de fazer. Então você tem que passar no NCLEX. Então ele vai fazer esse NCLEX. Agora, ele também não precisa vir aqui, porque o NCLEX hoje é feito no Brasil. Então, ou seja, todo esse processo, ele é todo feito no Brasil. De lá, então, dependendo do caminho de visto que ele for tomar, se ele vai pagar o seu próprio contrato, se ele vai consultar um sponsor, ele vai fazer uma entrevista de trabalho, no caso do EB3, né, que é o visto por sponsor, e tudo isso é feito lá, ele não veio aqui para nada. Incrível, né? Ele só veio para cá na hora de morar, entendeu? E tudo é feito no Brasil, não tem absolutamente nada para ele fazer aqui durante esse caso. Já a pessoa que mora aqui, aí ele tem que fazer todo esse processo da mesma maneira, mas ele vai ter que ter um advogado de imigração para fazer uma alteração de visto, tá? Porque ele mora aqui com determinado visto e esse visto tem que ser alterado para um green card. Alguns hospitais, por exemplo, em Orlando, existe uma rede hospitalar muito boa, por exemplo, que é o Advent Health. Eles estão contratando muitos enfermeiros que ainda não têm permanência
E a missão aí estão fazendo aí o processo de visto para essas pessoas, o que é muito legal, né? Então, o processo todo, eu estou resumindo aí 2 anos de processo, mas basicamente é isso. Tem que saber inglês? Tem. O problema é que o nível de inglês que a pessoa tem que saber varia muito. Por exemplo, no NCLEX, a pessoa entra muda e sai calada, né? Então, o speaking não é necessário, né? O writing não é necessário, mas ela tem que ter uma boa compreensão gramatical, ela tem que saber ler um texto e tem que se preparar para um exame. O NCLEX, doutor Neymar, não existe nada semelhante no Brasil. Não tem nada, eu fiz o exame, não, nunca fiz. Porque o NCLEX ele é uma formação diferente, ele é uma formatação própria, e a pessoa tem que se preparar para aquele exame. Os protocolos são diferentes, né? As nomenclaturas diferentes, as medicações são diferentes, né? Tylenol no Brasil, por exemplo, é paracetamol, aqui é acetaminofén. Então, é uma outra composição. Os protocolos de diabetes, de hypertension, são outras coisas. Moral da história, a pessoa precisa entrar, sentar e se preparar para esse tipo de exame, para aquilo que ela vai enfrentar. Prestar o exame, passar e ser feliz na vida. Oi, gente, você que está aí, que quer fazer uma pergunta, coloca a pergunta no comentário. É uma oportunidade ímpar. Esse encontro aqui não é um encontro comum. Você tem a oportunidade de perguntar o que você quiser, que é uma dúvida na sua transição. Tem uma coisa que eu tenho percebido, Flávio, nessa jornada. O que eu percebo do profissional da área de saúde, enfermeiros, técnicos, olha o Fábio aí, Flávio, Fabão Mazola, cara muito especial. O que eu percebo é que esse profissional da área de saúde, ele quer basicamente 4 coisas. O profissional da área de saúde, o enfermeiro, o odontólogo, o fisioterapeuta, o médico, ele quer 4 coisas. Tem uma pergunta aí para você, Flávio, já se responde. Na verdade, esse profissional, ele quer mudar para os Estados Unidos, ele quer ganhar em dólar, ele quer atender, e ele quer, na sua maioria, dar um estudo diferenciado para os seus filhos e para a sua família. Isso é o que ele quer. É interessante que ele confunde o que ele quer, achando que ele só pode fazer isso revalidando o seu diploma. Só que ele não sabe como é que faz isso. Que no caso do NCLEX, ele não vai revalidar, ele vai fazer uma prova. Exatamente. O NCLEX é um exame. Não é interessante? Não tem tudo, nem esse profissional, ele quer uma coisa, mas ele acha que para conseguir essas 4 coisas, ele precisa fazer outra. E aí que vai a confusão. Porque muitas vezes as pessoas retardam o seu projeto por desinformação. Eu brinco que a comunidade brasileira nos Estados Unidos, ela é norteada por 4 teses. 4 teses. Volto para o número 4. A primeira, gente diferenciada, gente com alto poder aquisitivo, gente com baixo poder aquisitivo, gente com alto grau de instrução, com baixo grau de instrução. Eles tomam a decisão, primeiro, baseado numa frase que eu acho impressionante. Me falaram. Você vai para... Sim. Falaram. Não, me disseram. Não, me disseram e me falaram são 2 problemas. Impressionante. O terceiro parece. Não, mas você se inscreveu naquele curso porque parece que é a melhor coisa a fazer. Mas o último é chocante. Sim, mas por que você veio para sua família, para Orlando, ou para Tampa, ou para Sarasota? Por que você foi para Boston? Não, doutor, é porque parece que é o que todo mundo faz. A gente vai para os Estados Unidos para ver se vai dar certo. Então, em vez de se informar, se inscrever no seu curso, fazer a prova, não. Ele toma a decisão baseada em palpite de alguém, um amigo, um conhecido, um vídeo que ele viu no YouTube, sendo que, num momento como esse, quantas dúvidas podem ser tiradas? Olha, ele está perguntando, após a prova do NCLEX, é obrigado a fazer por eficiência? Depende.
E em alguns casos, a pessoa tem que fazer o inglês antes mesmo do NCLEX. Depende muito para qual board ela vai fazer o application. Eu sempre indico que a pessoa faça o NCLEX antes de fazer o inglês. E dependendo, por exemplo, do visto que a pessoa vai fazer os seus caminhos, né, se ela for para um sponsor, se ela estiver no Brasil e precisar de um sponsor, não tem jeito, ela vai ter que fazer o exame de inglês. Mas se ela tiver com visto próprio, um green card próprio, ou se ela morar aqui na América e fizer uma mudança de visto, está arriscada, nem prova de inglês ela tem que fazer. Então, tudo isso depende de caso a caso. Então, a resposta aí é depende. Depende. Flávio, a gente está vivendo isso aqui. Gente, você que é enfermeiro da área de saúde, está precisando de profissionais, médicos, fisioterapeutas e enfermeiros em todos os lugares. Para você ter uma ideia, Flávio, tem uma escola aqui na Flórida que, se você é um profissional médico brasileiro e quiser fazer OBG, ou seja, que é o profissional que é responsável por parto normal, não parto cirúrgico, em 6 meses você tira a sua licença. Você acredita no negócio desse? Tal é a necessidade do mercado americano. Um dos estados americanos agora, o Tennessee, está liberando que não precisa mais de residência. Precisa passar na prova. Exatamente. Aí eu te pergunto, para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Tecnicamente, um nurse, não um nurse practitioner, é um enfermeiro clássico que procedimentos, que ações esse profissional pode fazer? Olha, que cuidado ele pode prestar? O profissional de enfermagem aqui na América, ele é, sem dúvida nenhuma, o ponto central do atendimento hospitalar. E, por exemplo, eu hoje não dou mais plantão, eu faço visitas médicas. Mas o enfermeiro fica lá o dia inteiro. É essa pessoa que ela responde pela observação, implementação e questionamento de todos os protocolos clínicos que vão acontecer, qualquer um deles. Então, o enfermeiro ele vai desde cuidados básicos, como higiene do seu paciente, até discutir com o cardiologista se aquela medicação vai ser administrada ou não. Tá? E de igual para igual. Né? Exato. Coisa incrível. De igual para igual. Não tem essa. Tá? Eu já me vi uma vez numa situação muito interessante. Eu era enfermeiro de diálise na época, e eu estava lá com a minha máquina fazendo diálise no paciente, e tinha uma enfermeira de um CTI, ela estava higienizando o paciente, até pediu minha ajuda para limpar lá umas fezes e tal. E eu estava ajudando ela, chegou um cardiologista, que é um sujeito assim espetacular, um camarada bam mesmo. E aí falou assim, eu passei essa medicação, eu passei isso, tal. E ela virou para ele e falou assim, não, essa aí não. Tá? Porque essa aí vai acontecer isso, não passa não. Aí ele perguntou assim, mas qual que você acha que deveria ter? Não, dá essa, porque essa vai fazer isso. Aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, a mesma pessoa que estava ali limpando as fezes do paciente, estava discutindo a conduta. Exatamente. Tá. E isso é autonomia, e por trás dessa autonomia vem uma responsabilidade clínica muito grande. Então, a coisa vai, doutor Neymar, a esse nível em que você é responsável por cuidados. É claro que tem os técnicos para lhe ajudar, mas você vai também na implementação e discussão em igual nível da conduta clínica. Tem muito médico que não gosta quando a gente fala isso, mas o nível da enfermagem aqui é esse. E os enfermeiros, eles têm esse tipo de coisa, mas também há uma linha assim, muito fina entre o questionamento clínico e aquilo que a gente chama de denial of care, né, que é você negar a conduta. Quando você questiona uma ordem médica, mas é uma bola fora, você está enrolado. Agora, se é uma bola fora e você não questiona, você também está enganado. Então, a coisa é muito ampla, ela é muito grande, ela é muito autônoma. Você que é da área da saúde, aproveita para fazer sua pergunta. Agora me fala, Flávio, e o nurse practitioner? Que tipo de procedimentos e ações um nurse practitioner ele pode fazer? Olha, doutor Neymar, o que eu vou falar agora, nem médicos, nem enfermeiros vão gostar, tá? Porque a minha profissão, ela não existe no Brasil. Existe, tá?
O nurse practitioner, ele é um profissional que tem uma licença do board de enfermagem do COREN e que trabalha como médico. Nem o enfermeiro gosta dessa definição e nem o médico. Mas Mas é isso. realidade Mas é a realidade. americano. É o clínico geral dos Estados Unidos. Exato. O meu trabalho hoje, ele é um trabalho de nefrólogo. É o que eu faço hoje. Eu tenho paciente em hospital, eu passo visita em clínicas diárias, prescrevo, atendo no consultório e tudo mais. Eu trabalho de nefrólogo. Agora, eu também, quando eu estou numa clínica de diálise e o enfermeiro está enrolado para botar uma agulha, eu peço licença, eu mesmo faço. Então, o nurse practitioner, ele é isso. Ele veio para entrar num buraco aí dentro do sistema de saúde, onde os médicos não estavam conseguindo suprir e alguns enfermeiros queriam fazer algo a mais. Então, ele veio preencher essas lacunas. Hoje, eu não tenho nenhum tipo de restrição com medicamento controlado. Eu posso abrir meu próprio consultório. Ter suas clínicas, minhas clínicas, ter seus pacientes, prescrever, fazer procedimentos, internar. Tudo isso. Isso é fundamental, sabe por quê? Eu garanto a você que a maioria dos profissionais no Brasil não tem a menor ideia. Não. Doutor Yuri está te perguntando, o nurse practitioner faz o NCLEX? O NCLEX é para enfermeiros. Então, para ele ser RN, ele tem que entrar a fazer o NCLEX. Ele vai ser RN. Depois disso, que ele já é enfermeiro, ele vai voltar à universidade, vai fazer mestrado, em alguns casos ele tem que fazer um doutorado dependendo da área, de nurse practitioner que ele queira ir. Eu escolhi nefro, porque eu já era da nefro, então ele vai fazer um outro exame que deixa o NCLEX no chão, né? É o exame que é o board do AACC, eu esqueci agora o que quer dizer, mas são duas instituições que elas validam, elas certificam que você tem condições clínicas, né? Esse exame, ele basicamente vai testar a capacidade clínica daquele indivíduo que fez o mestrado para ser nurse practitioner. Então, é prescrição, muita farmacologia associada, uma coisa que eu sempre gostei, né? E, a partir daí, então, ele tem um diploma de mestrado ou doutorado e ele, então, passa nesse exame, aí, então, ele pode se registrar no seu board como nurse practitioner. A Ana está perguntando se a gente é médico ou enfermeiro. Ana, essa pergunta é legal, porque como o Flávio explicou, o Flávio ele é nurse practitioner. Essa figura no Brasil ela não existe. O nurse practitioner, para você entender, Ana, é um enfermeiro que, em tese, tem um doutorado que pode atender, prescrever, internar, fazer procedimentos e em alguns hospitais, o plantonista geralmente é um nurse practitioner. Atualmente, até diretor clínico eu posso ser. Você pode montar uma clínica sem depender da anuência de nenhum outro profissional. Pode ser dono de serviço, pode ser dono de rede de clínicas. Agora, Ana, eu sou ortopedista de formação. Eu optei em solo americano por não revalidar meu diploma e minha função. A gente monta uma rede de clínicas aqui nos Estados Unidos. Hoje já estamos indo para alguns estados e a MedStation tem como objetivo de ser a clínica do brasileiro no mundo e eu e Flávio somos apaixonados nessa jornada de educação continuada. Sempre temos muitas pessoas ao nosso redor que a gente ajuda nessa transição. Flávio, a Cíntia está falando que você é um sujeito que sabe tudo desse assunto. Cíntia é fantástica. O que ela falar divide por dois, porque ela é muito fera. A Ana está perguntando, Flávio, para ser nurse practitioner, precisa ter NCLEX e ICC? Desculpa, o que é ICC que eu não sei? Também não sei. Ana, ajuda a gente. O que é NCLEX? Não sei o que é ICC. E a gente responde. NCLEX precisa. Para ser enfermeiro, para ser RN, você tem que ter o NCLEX. Para ser nurse practitioner, você tem que voltar à faculdade, fazer mestrado, em alguns casos fazer doutorado, fazer um outro exame
tá? Aí então você vai ser nurse practitioner. Tá? Ó, o Marcos está lá em Brasília e é muito interessante tudo que a gente está falando, sabe por quê? Porque isso contempla qualquer profissional da área da saúde, qualquer um que resolva vir para os Estados Unidos e seguir no seu processo de educação continuada, fazendo um nurse practitioner. Então, a necessidade em solo americano ele é tanta que os estados facilitam, financiam, hospitais patrocinam o seu processo imigratório. Então, há uma janela de oportunidade como nunca se houve. Ainda mais nesse processo de diáspora de profissionais brasileiros na área da saúde, as oportunidades são enormes. Flávio, me fala uma coisa. Você hoje é um sujeito que conhece de alguns segmentos do sistema de saúde americano muito mais do que eu. Pelo seu conhecimento, pela experiência que você tem, hoje, se você estivesse no Brasil, você viria para os Estados Unidos? Eu não me arrependo em momento algum. Eu costumo dizer que há decisões da vida que marcam a gente, né? Eu sou cristão, então ter aceitado Jesus para mim foi uma decisão que mudou minha vida para sempre. Que legal. Ter me casado foi uma excelente decisão. Minha filha, quando ela quis fazer curso de piloto, eu ter apoiado ela. Minha filha hoje é piloto comercial. Que coisa, hein? Né? E foi uma decisão. E ter vindo para cá foi uma das decisões que eu tomei na vida. Eu não me arrependo em momento algum disso e faria tudo de novo. Até porque, doutor Neymar, eu vou falar uma coisa que talvez a pessoa não goste, me desculpe, não é menosprezar. Ninguém vai me ver falando mal do Brasil aqui. Eu não faço isso. Mas às vezes eu acho, vendo aí enfermeiro tomando pimenta nos olhos, em manifestação, era herói ano passado, hoje é recebido na pancada, né? Triste, né? Parece que a pessoa que na enfermagem, que ela tem alguma condição de estudar e sair, talvez a melhor porta de saída para a enfermagem do Brasil seja o aeroporto, porque o campo de trabalho é muito grande, a contemplação desse profissional aqui é muito grande, o respeito é muito grande. Pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer minha faculdade para ser nurse practitioner, eu trabalhava numa empresa, a empresa pagou boa parte dos meus estudos, me deu dinheiro, não tive que pagar de volta. O governo me deu dinheiro e hoje eu pago aí o quê? $200 por mês, entendeu? O meu salário triplicou então eu não gastei um centavo. Então a possibilidade e que você incentiva o que você recebe para investir em você é muito grande, é completamente diferente daquilo que a gente vê não só no Brasil, mas em outros países, infelizmente. Qualquer lugar. Eu queria que a gente tivesse esse sistema no Brasil, mas não tem, e eu não sei se vai ter. Então, a enfermagem, por exemplo, no Brasil, ela vai chegar nisso? Não, não vai. Porque no Brasil existe uma lei chamada Lei do Ato Médico. Essa lei, ela define o que é ato do profissional de medicina. E está tudo certo, é uma lei brasileira, o médico faz isso, o enfermeiro faz aquilo, está tudo certo. Mas aqui não. Aqui a coisa é um pouco diferente. Então, para você que quer fazer um pouco mais, não é enfermeiro querer ser médico. Eu nunca quis ser médico. Eu sou enfermeiro e tenho a minha formação clínica e sou feliz do jeito que eu faço. Tem competência diferente. Só. Exato. Por exemplo, eu estava conversando com uma enfermeira do CTI, que eu dei visita esse final de semana. Ela disse para mim o seguinte: eu não quero fazer nurse practitioner, eu adoro o que eu faço, eu ganho bem para fazer o que eu faço, eu tenho os plantões. Então, ou seja, ela é feliz naquilo, né? E faz bem feito e ganha bem para fazer aquilo. Caio, talvez seja uma dúvida aqui. O que é o salário de um nurse hoje? Não nurse practitioner. Em torno de quanto? Varia muito por estado, tá, doutor Neymar? Por exemplo, os estados que pagam melhor são New York e Califórnia. O nurse está fazendo aí 90, 100 mil dólares por ano, mas o custo de vida é muito alto, muito alto. Legal, gente, 90 mil dólares por ano dá 7 mil dólares por mês.
Em reais seria R$ 35.000 por mês, só para vocês terem uma ideia. Cara, oi? Voltou, Oi? voltou. Isso, Voltou? Voltou? voltou. Tá ótimo. Aqui na Flórida, a média de salário está em 60, na Flórida 60, 75 mil É. por ano. Muito difícil um nurse ganhar menos que US$ 5, 6 mil. Ah, R$ 30.000. não. E tem coisa interessante, por exemplo, Orlando. Orlando é uma cidade subsidiada. A prefeitura de Orlando, Kissimmee, a Celebration, eles investem muito para diminuir o custo de moradia, de comida, de tal, para que o turista invada. Então, o custo de vida em Orlando, ele não é caro. Então, o salário acaba rendendo muito. Então, para o povo não cair para trás, e o nurse practitioner? Qual que é o salário de um nurse practitioner? Ah, em média, eu diria que 120 a 130 mil dólares por ano, por aí. Olha aí, gente, você que está na live, pensa bem. Isso o Flávio está falando de salário. E se o nurse practitioner montar o seu serviço? Bom, aí ele vai depender de ser bem sucedido ou não, né? Tem limite. Não tem. Se ele investir e for bem sucedido, né? Aí não tem. Eu conheço nurse practitioners que são donos das suas práticas, que por algumas características fazem US$ 100.000 mês, US$ 120.000 mês. Aí a característica do seu negócio. Por exemplo, Orlando, por exemplo, é uma cidade muito interessante para isso. Miami também. Algumas cidades no norte, por exemplo, em Massachusetts, tem uma colônia brasileira enorme, lá em Boston, nas mediações, né? E tem cidades, doutor Neymar, no interior dos Estados Unidos, estados como Arkansas, que só tem esse pessoal, entendeu? Então o mercado ele é muito amplo. Da cidade. Isso. É o clínico da cidade. Tem gente que faz visita em casa, que vai fazer. Você vê, cara, que live esclarecedora que essa vai ser, hein? O doutor Yuri está perguntando o seguinte: o enfermeiro que não fez nurse practitioner, ele pode realizar procedimento? Depende do procedimento. Ele vai ter a licença dele para poder realizar tudo aquilo que o enfermeiro pode realizar, o que a gente chama em inglês, doutor Yuri, de scope of practice. É o limite de ação dele, que é mais ou menos semelhante com o limite do enfermeiro brasileiro. Não muda muito, não. A diferença é o que o hospital lhe deixa fazer, né, e o que o enfermeiro do Brasil está acostumado a fazer. Então ele vai ter toda a gama de atuação, ele não vai poder prescrever, não vai poder estabelecer diagnóstico, ele não vai poder pedir exame, fazer interpretação clínica, nada disso, porque esse é o escopo do enfermeiro, né? Mas ele tem uma gama de autonomia muito grande. Eu costumo dizer para os meus alunos que não tem essa desculpa de que o doutor passou um remédio errado, você administrou e a culpa é dele. Não, você também está aí naquele que eu chamo de a prescription circle. É a pessoa que está dentro dessa linha de prescription, e se o médico prescreveu errado, você foi lá com a seringa e administrou, você também está na mesma zebra que o doutor. Não tem onde escapar. É isso aí. A Cíntia está perguntando: doutor, o senhor clinica nos Estados Unidos? Não, Cíntia. Eu escolhi a ideia da MedStation, é um hub que cria infraestrutura para que profissionais da área da saúde exerçam suas atividades. Então, eu escolhi criar infraestrutura para que os colegas das mais variadas especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, possam exercer. Eu não clinico, eu não certifiquei e nem vou certificar meu diploma em solo americano. Minha transição de carreira foi para fazer gestão. Graziela disse que quer vir para os Estados Unidos. Depois dessa live, não vem se não quiser, hein, Flávio? Olá, qual a melhor região ou estado para trabalhar como enfermeiro? O que você acha, Flávio? Não tem. Depende, qualquer região é boa. Eu, por exemplo, quando a empresa me ofereceu para vir para cá, eles me ofereceram, eu podia ir para Vermont, podia ir para a Califórnia, Precisa de ir para cá. e eu escolhi vir para o sul da Flórida, porque eu já conhecia essa área,
mas qualquer lugar é bom, não vai mudar nunca, Isso aí. né? É isso. Agora, a pessoa vai para Nova York, é um sistema de vida, aqui no sul da Flórida é outro sistema, no interior do país é outra coisa. Tem muito também com a política, né? Se o governo ele é mais liberal, se ele é mais conservador, as escolas dos seus filhos. Então, a variação está no sistema político-educacional da região que você quer ir e não no trabalho. Os hospitais são literalmente iguaizinhos, tá? Os protocolos são literalmente os mesmos aonde a gente for. Tá? Olha só, até para voltar naquela pergunta do doutor Yuri, que ele deve estar aqui na live. Doutor Yuri, o nurse, ele tem o escopo, mas o nurse practitioner, ele tem uma autonomia muito maior, a ponto que em alguns estados, a parte dos hospitais, na sua maioria, o seu dia a dia, ele é realizado por nurse practitioner, né, que pode fazer procedimento, pode prescrever e pode não depende da avaliação de um profissional médico para exercer suas atividades. Ó, a Graziela fala, estou estudando as duas possibilidades, como residente em medicina ou atuar como enfermeira. Meu esposo já mora aí. A Mariana Flávio fala, sou médica, gostaria de fazer gestão, não quero revalidar. Mariana, eu ouço muito isso, eu sempre faço uma pergunta. Às vezes a pessoa, ela trabalha como médico no Brasil, e ela fala assim, eu quero ir para os Estados Unidos fazer gestão. Eu sempre pergunto, você já fez gestão em algum lugar? Porque não passa pela minha cabeça que alguém que nunca fez gestão vai querer começar num mercado tão complexo como o mercado americano. Então, se você pensa em fazer gestão, comece a fazer gestão em algum lugar, numa clínica, num consultório, numa santa casa, num serviço pequeno no Brasil, para que ele te dê alguma experiência. Porque fazer gestão é diferente de fazer assistência. São escopos completamente diferentes. Flávio, e muitas pessoas que estão nos assistindo, eu não tenho a menor dúvida, eles têm esse sonho. Qual você acha que seria o primeiro passo? Eu estou no Brasil, sou enfermeiro, sou fisioterapeuta, sou odontólogo, sou médico, e eu falo assim, eu tenho um sonho. Lá no início ele falou assim, sonho sem execução é uma sucessão de frustração. Então eu quero ir para os Estados Unidos. O que essa pessoa faz? Olha, é sonho, planejamento, execução e avaliação. É sempre isso. Então a pessoa quer, ela decidiu com a família. Flávio, sonho, Execução e avaliação. Tá? A pessoa resolveu com a família comprou a ideia, então vamos lá. Próximo passo é ela saber se ela tem condições. Não é de pagar, não é de dizer. Exatamente. Ela tem condição de andar com esse processo sozinha ou se ela precisa de alguém para poder fazer. Né? Então, o investimento ele faz parte desse caminho, não tem muito para onde correr, porque o investimento em pessoas que sabem fazer é uma coisa em que vai encurtar muito caminho. E o investimento ele é de tempo e financeiro também. Eu até vou citar o nome de uma aluna minha, ela me autorizou a fazer isso, a Bárbara. Eu estava falando com ela essa semana e ela resolveu entrar na minha classe nova que vai começar agora em agosto. E ela disse o seguinte, olha, então já resolvi, eu vou fazer o curso e o passeio que eu ia ter com a família vai ficar um pouco de lado, porque hoje vai todo mundo passear com a mamãe na Disney. Eu falei assim, isso é visão. Então, o que Bárbara está fazendo, nada mais é do que enxergando uma coisa que ela quer fazer, né? E ela depende de investimento naquilo e vai fazer. Então, essa menina não tem nenhuma dúvida de que ela vai se dar muito bem, porque o planejamento dela é um planejamento sólido, perfeito, de alguma coisa que ela avaliou e quer fazer. Então, eu diria que o sonho ele deve ser seguido de um planejamento. A pessoa pode fazer isso só ou ela tem que contratar um profissional para isso.
essa é a decisão. A partir daí começa a execução daquilo que ela vai fazer, que é o processo propriamente dito. Eu ouço muitas pessoas falando assim, isso é a coisa mais comum. A pessoa me manda mensagem, olha, eu tenho uma vida maravilhosa no Brasil, estou muito bem estabilizado no Brasil, eu estou querendo uma opinião. Como é que eu faço para ir já com uma garantia de um salário? Não quero pagar pelo meu visto, não quero fazer investimento nenhum, só vou se alguém me contratar, porque eu sou uma pessoa muito diferenciada, me pagando $15.000, eu mudo amanhã. O que você acha dessa realidade? Eu acho que essa pessoa está no mundo da lua. Deve ficar no Brasil. É o que eu acho. Acho que ela está bem lá, ela está tranquila. Se ela tem esse recurso todo, acho que ela deve ir para cá, passear na e no centro do parque, dar uma volta e voltava a trabalhar. Não tem por que vir para cá, né? Não tem por que fazer esse troço todo. Porque o processo em si, ele também não é para quem está morrendo de fome. Ele é um processo para quem enxergou que uma mudança internacional é um caminho na sua carreira, né? Isso não é para todo mundo, mas para quem decide fazer isso porque quer uma mudança na sua carreira, ela tem que também estar disposta a fazer investimentos de tempo, de dinheiro, né? Investimentos familiares, abrir mão de algumas coisas e partir para dentro. Olha, Flávio, eu falo a você, eu já faço live há muito tempo, mas eu digo que essa foi uma das lives mais, digamos, propositivas, eu acho que esclarecedoras para um universo enorme de pessoas. Gente, quem não segue o Flávio, corre, segue. Flávio é um instrutor apaixonado, é alguém que, pelo meu conhecimento, eu também não tenho tanta abrangência, mas é a pessoa que melhor prepara profissionais que querem fazer a prova do NCLEX. Isso eu digo, não é porque ele está aqui, mas os alunos dele têm um altíssimo grau de aprovação. E ele colocou muito bem. Não adianta ficar se iludindo. Fazer uma transição é difícil, não é para qualquer um. É preciso clareza. Eu coloquei aqui, ó, é preciso um sonho, um planejamento, uma execução e uma avaliação. Isso não vai ser de graça. Tem um preço para pagar, tem um custo. Vai ser necessário abandonar algumas coisas. A gente, para conquistar o futuro, precisa abrir mão de alguma coisa no passado e não esqueça de seguir o Flávio. E, se for fazer essa preparação, Flávio é a pessoa para preparar você. Existem algumas pessoas que falam assim, mas tem muita gente enganando enfermeiro no Brasil. Deixa eu lhe falar uma coisa, você aí que é enfermeiro, deixa eu dar um recado para você, direto e reto. Olha, você que está sendo enganado ou que acha que está enganando, o que acontece é a falta de informação, porque a pessoa só é enganada se ela ficar no ouvir, parece, disseram, como o senhor falou no Telemar no começo. Se ela buscar a informação com gente séria, se ela pesquisar o mercado, se ela olhar direitinho, ninguém vai enganar. Porque você não precisa ser um suprassumo da apoteose, da excelência, para poder saber algumas coisas. Então, tem empregados que vão lá fazer uma pesquisa. Exato. Então, essa coisa de enfermeiro estar sendo enganado, cuidado, porque a pessoa se engana porque ela também vai pela facilidade. Então, o enfermeiro também é um pouco responsável pela sua falta de cuidado em saber do processo. Entendeu? Perfeito, Flávio. Meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço você. Alô? Oi, tô aqui. Alô, voltou. E aí, eu vou deixar essa live salva e vamos fazer outras lives, porque eu, quando cheguei aqui, Flávio, eu não sei você, eu ouvir de alguém fazer a transição era uma coisa assim, excepcional. Era um por mês, uma a cada 90 dias. Eu recebo de dezenas a centenas de mensagens no meu direct todos os dias de pessoas querendo fazer a transição e que não têm informação suficiente ou que escolhem ser enganados por realidades que não se confirmam. Então, queria agradecer sua orientação. Vou deixar a live salva. E quem não segue o Flávio ainda, corre lá
que alguém pode preparar você nessa transição. Muito obrigado. Agradeço a elegância de sempre, o convite, o carinho. Sempre um prazer falar com o senhor Ultramar. Para mim, sempre vai ser um prazer. E espero aí ter clareado alguns pontos, né? Estou à disposição para qualquer pergunta de qualquer doutor. Doutor Yuri está dizendo, eu acho que o doutor Yuri aprendeu muito. E, ó, qualquer dúvida, vai no direct do Flávio, manda uma pergunta para ele, manda para a gente tem muita alegria de poder ajudar vocês. Obrigado, meu amigo. Um abraço, doutor. Um abraço a todos aí também. Fique com Deus.